Meu nome é Helena e tenho 73 anos. Hoje, sentada na varanda da minha casa, olhando o sol se pôr atrás das montanhas de Minas, sinto o peso de uma vida inteira. Quem me vê agora, cercada pelos meus bordados e pelo cheiro de café fresco, talvez imagine uma história tranquila. Mas dentro de mim carrego lembranças que, por muito tempo, ficaram enterradas, como aquelas cartas antigas que a gente guarda no fundo do baú e promete nunca abrir. Nasci numa cidadezinha pequena, dessas em que todo mundo se conhece pelo nome e onde qualquer cochicho se espalha mais rápido que vento em dia de seca. Éramos 10 irmãos. Eu, a caçula. Nossa casa era de madeira, com as tábuas já gastas pelo tempo e um terreiro grande onde as galinhas ciscavam desde cedo. No quintal tinha um pé de jabuticaba tão antigo que meu pai dizia que ele já estava lá antes dele nascer. Minha mãe, Dona Lourdes, era uma mulher firme, dessas que não levantam a voz, mas fazem qualquer um obedecer com um simples olhar. Meu pai, seu Orlando, trabalhava na roça do nascer ao pôr do sol. E no meio dessa multidão de irmãos, o meu parceiro de aventuras era o Marcos, um ano mais velho que eu, mas tão grudado que parecia meu gêmeo. A gente inventava de tudo, fugia para a beira do rio, subia no telhado para ver a festa da rua de cima, fazia cabana com lençol no meio do quintal. O mundo, para mim, cabia naquele espaço entre a cerca de arame e a beirada do córrego. Mas havia também a Clara. Minha irmã mais velha. Ela era 20 anos mais velha do que eu e, para mim, parecia mais mãe que irmã. Clara tinha mãos habilidosas, vivia trançando meu cabelo antes da escola e sabia acalmar meus choros com histórias que inventava na hora. Só que, por mais que ela fosse doce comigo, havia momentos em que eu notava um peso no olhar dela, um silêncio repentino quando entrava na cozinha e via mamãe e papai conversando baixo. Eu era criança, mas criança percebe mais do que os adultos imaginam. Às vezes, Clara sumia por horas, voltava com os olhos vermelhos e evitava falar comigo. Outras vezes, mamãe mudava de assunto de repente quando eu perguntava sobre o passado de Clara, como se houvesse algo que eu não pudesse, ou não devesse, saber. Lembro de uma tarde quente de novembro, eu e Marcos brincávamos de correr no quintal, quando vimos Clara sentada no banco de madeira, olhando pro chão. Marcos me puxou pelo braço e sussurrou: "Não vai lá agora, Helena." "Por quê?" perguntei. "Melhor deixar ela quieta. Tem dia que ela fica lembrando de coisa ruim." Fiquei confusa. Que coisa ruim? Na minha cabeça, a vida era só aquele quintal, a escola, a igreja e as festas de São João. Falando em festa, aquele era o melhor período do ano. As ruas se enfeitavam com bandeirinhas coloridas, o cheiro de milho assado se misturava com o som da sanfona, e a gente pulava fogueira até o pé cansar. Clara sempre cuidava da minha roupa, passava o vestido de chita e ajeitava o laço do meu cabelo como se fosse um ritual. Mas, mesmo nesses momentos, às vezes eu pegava ela me observando com um ar que misturava ternura e preocupação. Foi pouco antes de eu completar 8 anos que notei uma mudança grande na casa. Os cochichos aumentaram. Mamãe parecia mais tensa, papai ficava calado à mesa, e Clara, um dia, anunciou que ia se casar com o dono da padaria da praça, o seu Renato. Todo mundo na cidade dizia que ele era um bom partido, homem trabalhador, viúvo, com 2 filhos pequenos. Mas, na minha inocência, eu só pensava no quanto sentiria falta dela em casa. O dia do casamento chegou com a igrejinha enfeitada de flores do campo. Eu levei as alianças. Enquanto todos sorriam, eu notei que Clara, apesar do vestido branco e do véu, tinha o sorriso pela metade. Seus olhos, que sempre se iluminavam quando falava comigo, pareciam carregar um cansaço que eu não entendia. Na hora dos votos, sua voz vacilou, quase imperceptível, mas eu vi. E aquilo ficou marcado na minha memória. Depois que Clara se mudou, a casa perdeu um pouco do brilho. Mamãe tentava ocupar o espaço dela cuidando mais de mim, mas não era a mesma coisa.
Marcos continuava meu companheiro de travessuras, mas até ele parecia mais sério. E, pela primeira vez, comecei a ouvir meu nome junto ao dela nos cochichos das vizinhas. Olha lá, a pequena da Dona Lourdes, irmã da Clara, diziam, abaixando o tom logo em seguida. Eu não sabia o que havia por trás desses comentários, mas sentia, lá no fundo, que havia uma parte da nossa história que ninguém queria me contar. E que, cedo ou tarde, eu acabaria descobrindo ponto depois que Clara se mudou para a casa dos fundos da padaria. A rotina mudou de um jeito que eu não sabia explicar. Eu ainda passava pela rua da praça quase todo dia, mas agora via minha irmã sempre ocupada atrás do balcão, medindo farinha, embalando pães ou ajeitando prateleiras. Quando me percebia, ela sorria, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. No começo, eu achava que era apenas o cansaço. Afinal, ela tinha 2 enteados para cuidar, além da casa e do trabalho com o marido. Mas, conforme as semanas passavam, percebi outra coisa. Clara estava mais magra, a pele mais pálida, e havia uma pressa estranha no jeito dela de encerrar as conversas. Sempre que eu perguntava se podia dormir na casa dela, ela dizia: "Melhor não, Helena. Fica com a mamãe esta noite." E mudava de assunto. As vizinhas, sempre com o faro afiado para histórias alheias, pareciam se multiplicar nas esquinas quando eu passava. "Coitadinha", murmurava uma. "Nem fale, Deus sabe de tudo", respondia a outra, enquanto fingiam examinar um cesto de verduras. Uma vez, Marcos e eu estávamos na vendinha comprando açúcar quando ouvi, nitidamente, a dona Celina dizer: "A mais nova é igualzinha à outra, só espero que não tenha o mesmo destino." Meu irmão ficou rígido, pagou a compra e me puxou pelo braço sem dizer nada. Quando insisti para saber o que era, ele respondeu com um tom que não admitia réplica: "Esquece, Helena." Mas como esquecer, se aquelas frases ecoavam na minha cabeça dia e noite? Um sábado à tarde, resolvi ir sozinha à padaria. Encontrei Clara no balcão, com um lenço na cabeça e as mãos cobertas de farinha. "Vim só ver você", falei, tentando arrancar um sorriso. Ela se inclinou e me deu um beijo na testa. "Você está crescendo rápido demais, menina." Enquanto conversávamos, seu Renato surgiu da porta dos fundos. Trazia um avental manchado e o olhar pesado, desses que medem a pessoa de cima a baixo antes de falar. "Já terminou o serviço, Clara?" perguntou, sem sequer me cumprimentar. Ela respondeu rápido: "Já sim, Renato." Ele assentiu, mas ficou parado ali, como se estivesse controlando o tempo da nossa conversa. De repente, Clara me entregou um pão embrulhado. "Leva pra mamãe, diz que é presente." E, com um aperto suave na minha mão, sussurrou: "Vai com Deus, Helena." Saí de lá com o coração apertado. Não era normal ela falar daquele jeito, como se fosse um aviso. O tempo passou, e eu comecei a estudar na escola estadual da cidade. Lá, descobri que alguns professores lembravam de Clara quando era aluna. Lembravam demais. "Você é irmã da Clara, não é?" perguntou certa vez uma professora de português, olhando bem nos meus olhos. "Sou sim." Ela fez uma pausa, como se fosse dizer algo, mas apenas sorriu de forma estranha e seguiu a aula. Foi também nessa época que percebi mamãe evitando certas conversas quando eu chegava perto. Papai, mais calado que nunca, fumava no quintal olhando para o nada. E Marcos, que sempre foi meu parceiro, começou a passar mais tempo ajudando o papai na roça. A sensação era de que eu estava ficando sozinha dentro da própria casa, cercada de gente, mas isolada pelas coisas que não me contavam. Numa noite de domingo, pouco antes de dormir, ouvi vozes baixas na cozinha. Era Clara, que tinha vindo visitar, falando com mamãe. "Eu não sei quanto tempo consigo aguentar desse jeito", ela dizia, quase chorando. "Fala baixo, menina", respondeu mamãe. "Não queremos que a Helena ouça."
fiquei paralisada no corredor. Eles achavam que eu não entendia, mas cada vez mais eu percebia, havia algo errado. Muito errado. E, por mais que tentassem esconder, eu estava decidida a descobrir o que era. Quando completei 15 anos, comecei a sentir que o mundo era maior do que aquelas ruas estreitas e os olhares sempre prontos a medir cada passo meu. Eu gostava de estudar. Mais do que isso, tinha um prazer especial em ensinar o que aprendia para as crianças menores do bairro. Muitas vezes, no terreiro de casa, eu armava uma escolinha improvisada, com um quadro de madeira e giz que conseguia na escola. No fundo, meu sonho era ser professora. Um dia, criei coragem e falei disso para a mamãe enquanto a ajudava a separar o feijão. Professora, Helena? Ela repetiu, sem me olhar. Quero estudar para isso. Ela soltou um suspiro demorado. Tem tanta coisa boa que você pode fazer. Por que logo professora? Porque eu gosto. É o que me deixa feliz. Mamãe parou, me encarou por um momento, e disse: às vezes, a felicidade custa mais caro do que você imagina. Depois voltou a catar o feijão, como se a conversa tivesse acabado. Papai também não demonstrou entusiasmo quando comentei o assunto. Marcos, pelo contrário, disse que eu devia tentar, mas seu tom tinha uma ponta de cautela, como se ele próprio soubesse de algo que poderia me desanimar. No início do ano seguinte, minha vida ganhou um novo capítulo. A escola estadual recebeu um professor recém-formado vindo do Rio, Luiz. Jovem, entusiasmado, sempre com um livro debaixo do braço. Logo virou assunto na cidade, afinal, não era todo dia que aparecia alguém da capital por ali. Eu o conheci num dia em que estava ajudando a secretária da escola. Ele entrou, sorriu e disse: você é aluna daqui? Sou. E trabalho meio turno ajudando aqui na secretaria. Ele olhou para mim com um interesse genuíno. Deve aprender muito mais desse jeito. A partir daí, sempre que ele precisava de algo, papel, registro, lista de alunos, vinha até mim. A conversa ia além do necessário, falávamos sobre livros, música, sobre como era a vida em cidades grandes. Aos poucos, percebi que esperava por esses momentos. Só que, como sempre acontece em cidade pequena, os olhares não demoraram a chegar. Algumas mães me mediam de cima a baixo quando eu passava, como se estivessem calculando algo. Uma vez, na porta da mercearia, ouvi a dona Celina, a mesma que já havia feito comentários sobre Clara, dizer para outra: tá vendo? Igualzinha a irmã, conversando com o professor. Foi como levar um soco. Por que me comparavam com Clara por causa disso? Ela também teria sido próxima de algum professor? E o que havia de tão grave nisso para se tornar motivo de cochicho tantos anos depois? As comparações só aumentaram. Um dia, Marcos me chamou de lado. Helena, cuidado com esse Luiz. Cuidado por quê? Ele é educado, respeitador. Só cuidado. Não quero que falem de você como falaram da Clara. Mas o que falaram da Clara, afinal? Ele desviou o olhar, nervoso. Pergunta pra mamãe. Claro que mamãe não respondeu quando perguntei. Apenas disse que eu estava mexendo em coisa velha e que isso não trazia nada de bom. Mas o tom dela não era apenas de bronca. Era de medo. Um medo que, sem entender, eu já começava a sentir também. Naquele ano, percebi duas coisas: que meu sonho de ser professora era mais forte que qualquer cochicho, e que a sombra do passado de Clara ainda pairava sobre mim, mesmo que ninguém tivesse coragem de dizer por quê. O segundo semestre daquele ano foi diferente. Luiz já não era só o professor novo da capital para mim. Ele se tornara alguém com quem eu podia falar sobre tudo, ou quase tudo. Nos intervalos, tomávamos café na cantina da escola, trocando ideias sobre aulas e sobre a vida. Às vezes, ele falava da família que morava no Rio, outras,
queria saber mais sobre a minha. Eu respondia o que podia, mas sempre evitava entrar nos assuntos que envolviam Clara. Instinto, talvez. Numa sexta-feira de tarde, ao fim das aulas, ele me chamou para caminhar pela praça. Estava um daqueles fins de dia em que o ar cheira a pão assado e as andorinhas cortam o céu. Sentamos num banco, e ele parecia mais sério do que de costume. Helena, você sabe que eu gosto muito de você, não sabe? Perguntou. Senti o coração bater forte. Sei. Eu queria pedir sua mão em namoro. E, se der certo, quem sabe, mais pra frente, ele hesitou, mas sorriu. Casamento. Fiquei sem fala por alguns segundos. Não era só a surpresa, era também o turbilhão de pensamentos, o que mamãe diria, o que as pessoas comentariam, e, no fundo, o medo de repetir alguma história que eu nem conhecia direito. Eu, preciso pensar, foi o que consegui dizer. Ele aceitou com um aceno. Mas, no domingo seguinte, quando criei coragem para contar à mamãe, a reação dela foi muito pior do que eu esperava. Estávamos na cozinha, e eu disse de uma vez. O Luiz me pediu em namoro. Mamãe parou de mexer a panela. Ficou imóvel, como se tivesse ouvido uma ameaça. E o que você respondeu? A voz dela saiu baixa, quase fria. Disse que ia pensar. Ela apoiou as mãos na mesa, respirou fundo e disse: Helena, esse casamento não pode acontecer. Por quê? Perguntei, sentindo o rosto esquentar. Ele é um homem bom, todo mundo sabe disso. Eu disse que não. E não vou repetir. Papai entrou nesse momento, e mamãe, sem esperar, falou. A sua filha quer se meter com o filho daquela gente. Ele parou no batente da porta, o olhar fixo no chão. Não disse uma palavra, mas o modo como a mão dele tremeu quando encostou na cadeira me gelou por dentro. Vocês estão escondendo alguma coisa de mim, eu disse, tentando controlar a voz. O que tem de errado com a família dele? Mamãe se aproximou, e por um instante achei que ela fosse me contar. Mas, em vez disso, falou apenas. Às vezes, a pior verdade é melhor ficar guardada. Naquele dia, fui dormir com o coração pesado. A proposta de Luiz ecoava na minha cabeça, junto com o não seco da minha mãe. Mais uma vez, senti que havia uma porta fechada entre mim e a minha própria história, e que, por mais que eu tentasse, alguém sempre segurava a chave ponto contra todas as vontades da minha mãe e o silêncio pesado do meu pai. Aceitei o pedido de Luiz. Ele não insistiu em pressa, mas dizia que a vida era curta demais para deixar o amor esperando. Em poucos meses, estávamos com a data marcada. Eu pensava que, no fundo, mamãe acabaria cedendo. Papai, embora calado, ajudou na construção de um pequeno armário para a casa que alugamos perto da escola. No dia marcado, acordei antes do sol. Clara veio me ajudar a me arrumar, como fazia nos tempos de festa junina. Enquanto ajeitava o véu, ela ficou em silêncio por longos minutos. Por fim, murmurou. Tem certeza, Helena? Tenho, Clara. Por quê? Ela apenas balançou a cabeça, como se tivesse engolido palavras demais na vida para soltar mais uma. A igrejinha da praça estava simples, mas linda. As paredes caiadas, flores do campo nos jarros, bancos cheirando a madeira polida. Entrei no carro com o papai, que me levaria até o altar. No caminho, ele segurou o volante com força, os nós dos dedos esbranquiçados. Eu tentei puxar conversa, mas ele parecia distante, olhando sempre para frente. Quando o carro parou diante da igreja, ouvi um burburinho incomum. Gente cochichando, cabeças virando na minha direção. Desci, ajeitando o vestido, e vi, no meio da nave, uma cena que nunca imaginei presenciar. Na primeira fileira, de pé, estava Renato, o marido de Clara. O rosto vermelho, o queixo tremendo. Ele apontava para Luiz, que me esperava no altar,
e gritava: "Você sabe muito bem o que seu pai fez. E ainda tem coragem de deixar a irmã dela casar com você." O murmúrio virou um zumbido ensurdecedor. Eu olhei para Luiz, que parecia perdido, e depois para meu pai. Foi quando ele largou meu braço e caminhou rápido até Renato. "Cala a boca e sai daqui", disse, com a voz baixa, mas carregada. "Eu não saio." Renato retrucou. "Essa família esconde podridão há anos, e agora querem unir o sangue de novo." As palavras ficaram pairando no ar como poeira depois de um soco. Unir o sangue de novo. Eu não entendi de imediato, mas algo dentro de mim gelou. Papai virou-se para mim, e pela primeira vez vi nele algo que não era raiva, nem dureza, era medo. Um medo que parecia ter raízes muito mais fundas do que aquele momento. Ao redor, as pessoas cochichavam, algumas se levantavam, outras olhavam fixo para nós, como se esperassem o próximo capítulo de um drama conhecido. Clara apareceu na porta lateral da igreja, pálida, segurando a mão de um dos enteados. Ao me ver, fez um gesto rápido com a cabeça, como se dissesse: "Não continue." Mas eu estava paralisada, sem saber se deveria avançar até Luiz ou fugir dali. O padre tentou acalmar. "Vamos manter a paz, este é um lugar sagrado." Mas a tensão era tanta que as palavras dele se perdiam no ar abafado. E foi assim que, diante de todos, o dia que deveria ser o mais feliz da minha vida se transformou em um abismo aberto, e eu, na beira dele, sem saber se cairia ou se alguém ainda me puxaria de volta. Naquela mesma noite, a festa que nunca aconteceu deu lugar a um silêncio pesado na nossa casa. Mamãe estava trancada no quarto, papai fumava na varanda sem dizer nada, e eu me sentia como se estivesse no meio de um incêndio invisível. Luiz não voltou para falar comigo, alguém comentou que ele tinha ido embora logo depois do tumulto. Eu não consegui dormir. Antes do amanhecer, já estava vestida e na rua. Sabia exatamente para onde ir, a padaria do Renato. Talvez fosse loucura procurar Clara assim, mas eu precisava de respostas. A cidade ainda acordava quando cheguei. O cheiro de pão quente escapava pela porta entreaberta. Empurrei devagar, e lá estava ela, sozinha no balcão, enrolando pães na sacola de papel. Quando me viu, congelou por um instante. "Helena", disse, como se não esperasse me ver. "A gente precisa conversar. Agora." Ela olhou para a porta dos fundos, como quem teme ser ouvida, e fez sinal para eu segui-la até o quintal, onde havia um banco de madeira encostado no muro. Sentamos lado a lado. "O que aconteceu ontem não foi do nada, não é?" Perguntei, sentindo minha voz tremer. Clara respirou fundo, segurando o próprio braço como se precisasse se manter de pé por dentro. "Não foi, não. Mas, Helena, tem coisas que, quando a gente diz, não dá para voltar atrás. Eu preciso saber. Eu mereço saber." Insisti. Ela fechou os olhos por alguns segundos, e quando falou, a voz saiu baixa, mas carregada de uma dor antiga. "Eu tinha 15 anos quando aconteceu. Uma coisa que não deveria acontecer com nenhuma menina." Meu coração disparou. Eu queria perguntar o que exatamente, mas a expressão dela já dizia mais do que as palavras. Ele era respeitado, todos confiavam nele. Ela fez uma pausa, engolindo seco. "E um dia, fiquei sozinha na sala da escola, e ele aproveitou." Senti um nó na garganta. Minha mente tentava ligar os pontos. Por que nunca falaram disso? Por que ela nunca teve coragem de me contar antes? "Mamãe e papai descobriram", continuou Clara. "Mas, naquela época, falar era pior. Diziam que a culpa era sempre da moça. Então, eles decidiram me proteger do jeito deles." "Escondendo tudo?" Perguntei, com um misto de indignação e tristeza. Ela assentiu. "E me tiraram da escola, me deixaram em casa até as coisas acalmarem.
Mas as coisas nunca acalmaram. Só mudaram de forma. O vento frio da manhã passou por nós, e eu senti que estava prestes a ouvir a parte que mais me assustava. Helena, o homem que me fez mal, ela mordeu o lábio inferior, hesitando. É pai do Luiz. Foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Olhei para ela, esperando que desmentisse, mas seus olhos marejados eram a confirmação que eu não queria. Por isso mamãe não queria o casamento. Por isso todo mundo cochichava, murmurei. Clara apertou minha mão. Eu não queria que você sofresse como eu sofri. Mas o destino, às vezes, parece gostar de brincar com a gente. Ficamos ali, em silêncio, por longos minutos. O barulho distante de um sino de igreja parecia zombar de mim, lembrando que ontem eu deveria ter me casado. Agora, tudo o que eu tinha era verdade, e ela doía mais do que qualquer abandono. Nos dias que seguiram a conversa com Clara, a cidade parecia menor. As ruas, mais estreitas. As pessoas, mais curiosas. Onde quer que eu fosse, sentia os olhares me seguindo. Algumas vizinhas, que antes me cumprimentavam, agora apenas balançavam a cabeça com pena. Outras, nem disfarçavam, cochichavam e olhavam para mim como se eu fosse personagem de uma história mal contada. Na escola, o clima também mudou. No início, pensei que era apenas minha imaginação, mas logo percebi que o diretor evitava me chamar para reuniões e que algumas mães retiraram os filhos da minha turma. Até que um dia fui chamada à sala dele. Helena, a situação está complicada, começou, mexendo nos papéis como se buscasse coragem para continuar. Alguns pais acham que sua presença aqui traz desconforto. Desconforto? Perguntei, tentando conter a indignação. Eu sou professora, não fiz nada de errado. Ele suspirou, evitando o meu olhar. Eu sei. Mas, infelizmente, não posso controlar o que dizem. Talvez seja melhor encerrar seu contrato. Saí dali com a pasta de trabalhos debaixo do braço e um nó na garganta. Não chorei na frente dele, mas, ao chegar em casa, fechei a porta do quarto e deixei as lágrimas caírem. Não era só um emprego que eu perdia, era o lugar onde sempre imaginei construir meu futuro. Enquanto isso, Clara tomava decisões próprias. Um mês depois da confusão na igreja, ela apareceu em casa com uma mala na mão. Saí da padaria, anunciou. Não volto mais. Mamãe olhou para ela como se quisesse discutir, mas, ao ver a firmeza no seu rosto, ficou em silêncio. Clara havia reencontrado a própria voz. Começou a fazer quitutes para vender na feira e, pouco a pouco, parecia mais leve, como se cada fornada de pão fosse um passo para longe do passado. Eu, por outro lado, me sentia parada no mesmo lugar, com a vida suspensa. Foi então que encontrei uma caixa de costura antiga da mamãe, cheia de retalhos e linhas coloridas. Peguei um pedaço de tecido e comecei a remendar, mais para ocupar as mãos do que para qualquer outra coisa. Mas, aos poucos, percebi que aquela agulha não estava apenas costurando o pano, estava costurando meus pedaços. Comecei a fazer pequenos concertos para vizinhas, uma barra de saia, um botão perdido, um remendo no bolso. Era pouco, mas cada trabalho entregue me trazia uma sensação de utilidade. E, de repente, percebi que o burburinho das ruas diminuía quando eu me mantinha focada no som ritmado da agulha atravessando o tecido. Marcos, que sempre foi meu protetor, começou a passar por lá para tomar café e conversar. Você está melhor, disse ele um dia, observando-me cortar tecido. Acho que sim. Não porque tudo passou, mas porque, de algum jeito, estou aprendendo a viver com o que ficou. Ainda havia um buraco enorme na minha vida, e eu não fazia ideia de como preenchê-lo. Mas, sem perceber, eu estava construindo algo novo, e talvez, só talvez, fosse o começo de um caminho que não dependia mais do passado. O tempo passou. Eu já não contava os meses desde aquele dia na igreja. O barulho dos cochichos diminuiu,
mas não porque as pessoas esqueceram, apenas encontraram outros assuntos para comentar. Minha vida seguia no ritmo do barulho da máquina de costura, das linhas coloridas se acumulando na prateleira e do cheiro de café que eu passava para as clientes. Numa manhã qualquer, entrou pela porta um homem segurando pela mão uma menina de uns 7 anos. Bom dia. Disseram que a senhora é a melhor costureira daqui, disse ele, com um sorriso educado. Será que pode nos ajudar? A menina, com um vestido claro e o joelho ralado, segurava a barra da roupa. Rasgou jogando bola, explicou ele. É o uniforme da escola. Enquanto examinava o tecido, percebi que não usava aliança. Olhei para a menina e sorri. Vai ficar novinho em folha. Mas, da próxima vez, cuidado com a bola, hein? Ela riu, tímida. Eu sou Helena, apresentei-me. Daniel, respondeu ele. E esta é a Sofia. Nos dias seguintes, Daniel voltou com outras peças para consertar. Primeiro, calças da menina, depois, uma camisa dele. Conversávamos enquanto eu costurava, sobre coisas simples, o clima, a feira de domingo, os doces que ele lembrava da infância. Descobri que era viúvo havia 3 anos e que cuidava da filha sozinho. Um sábado, quando veio buscar um vestido de festa que eu ajustei para Sofia, ele disse: Amanhã vamos ao parque. A senhora gostaria de ir com a gente? Eu hesitei. Havia muito tempo que não recebia um convite assim. Mas aceitei. No parque, vi Sofia correndo atrás de pipas e Daniel me olhando com um sorriso tranquilo. Não era como antes, não havia pressa, nem segredos. Pela primeira vez em anos, senti que estava apenas vivendo o momento. As semanas viraram meses. Aos poucos, nossa convivência se tornou parte da rotina. Sofia aparecia para me ajudar a escolher botões, Daniel me trazia café na garrafa térmica. Quando percebi, já não era só um cliente, era alguém que devolvia à minha vida a simplicidade de confiar. No meu aniversário de 40 anos, ele chegou com um bolo simples, coberto de cocô ralado. Não é nada sofisticado, mas é de coração, disse, meio sem jeito. Sofia, com as mãos cheias de glacê, completou. A gente quer você com a gente, tia Helena. Pra sempre. Foi naquele instante que percebi que não precisava apagar o passado para construir o futuro. Eu podia carregar as cicatrizes e, ainda assim, deixar que novas histórias florescessem. Hoje, sentada na mesma varanda onde comecei esta conversa, vejo Daniel lendo o jornal, Sofia já moça passando pelo portão e penso, sobrevivi. Não como quem vence uma guerra, mas como quem aprende a viver depois dela. O passado ainda mora comigo, mas já não manda na minha vida. E, com as mãos firmes na agulha, sigo costurando, roupas, dias, lembranças. Porque, no fim, a gente sempre encontra um jeito de recomeçar.